Você já percebeu que dentro de você ainda vive um menino? Não o da inocência, mas o da fraqueza. Aquele que busca ser compreendido, aceito e amado a qualquer custo. Aquele que perdoa rápido demais, fala demais, sente demais, e depois se pergunta por que o mundo o trata com tão pouca consideração. Mas e se eu te dissesse que esse menino é seu verdadeiro inimigo? Que ele é a razão pela qual você continua sendo passado para trás, ignorado e desrespeitado. E que enquanto ele viver, o homem dentro de você jamais nascerá. Hoje é o dia do seu ultimato. Porque chega um momento em que evoluir não é mais sobre aprender, mas sobre eliminar. E esse é o momento. Neste vídeo você vai entender por que o mundo não respeita o bom menino, como o excesso de empatia se torna uma prisão, e como o silêncio e o autocontrole são armas de poder invisíveis. Não escolhi o título do vídeo como uma metáfora poética, mas como um ritual. Mate o menino e deixe o homem nascer. E quando esse homem despertar, nada, e ninguém, vai conseguir manipulá-lo novamente. Todo homem, em algum momento da vida, precisa encarar o próprio funeral. Não o da carne, mas o do personagem que ele mesmo criou para sobreviver. O bom menino, aquele que sorria enquanto era desrespeitado, que aceitava migalhas achando que estava sendo maduro. Aquele que confundia ser compreensivo com ser fraco. Esse menino acreditava que o mundo iria recompensar sua paciência, que o tempo faria justiça e que a bondade seria suficiente. Mas o tempo não tem piedade, e o mundo não tem misericórdia. O tempo premia os que decidem e o mundo se curva aos que não hesitam. Enquanto o menino buscava amor, o homem se perdia. E é por isso que tantos vivem em ciclos, repetindo erros com rostos diferentes e vivendo o mesmo sofrimento com nomes trocados. Isso não é azar, é apego. Apego à versão frágil que teme desapontar os outros mais do que desapontar a si mesmo. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. Para nascer de novo, é preciso matar aquilo que ainda te mantém pequeno. Matar o menino não é matar a ternura, é matar a submissão. Não é se tornar frio, mas se tornar inteiro. Está na hora de aprender a se amar mais. Aprender a se impor. E é exatamente isso que vamos colocar em prática neste vídeo. Você vai finalmente entender que a verdadeira paz não vem de agradar a todos, mas de calar o ruído interno que te convenceu de que ser forte é errado. Porque o poder não começa com ação. O poder começa com silêncio. Com o instante em que você decide que não vai mais se explicar. Por isso, faça um juramento consigo mesmo e escreva nos comentários: o menino morre aqui. Agora olhe para suas cicatrizes, não as do corpo, mas as que o silêncio carrega. Cada uma delas nasceu de um momento em que você hesitou, em que sentiu o perigo, mas ficou, em que ouviu o instinto dizer: vá embora, mas mesmo assim, sorriu e disse: tudo bem. Nenhum golpe veio do acaso. Toda dor veio de um aviso ignorado. Você viu o desrespeito disfarçado de brincadeira e sentiu a frieza por trás do sorriso, mas quis acreditar no melhor. Porque o menino dentro de você ainda achava que amor cura tudo, que paciência muda as pessoas e que ser gentil é o suficiente para ser respeitado. Mas a vida não respeita os inocentes, ela respeita os lúcidos. O mundo não recompensa os que suportam tudo calados. Ele recompensa os que sabem quando partir. E é por isso que você continua sangrando nas mesmas feridas. Porque o menino em você ainda não entende que perdão sem limites é submissão disfarçada de virtude. Ele ainda acredita que o silêncio é covardia, quando na verdade, o silêncio é a forma mais pura de poder. Cada vez que você engoliu palavras para não parecer grosso, o menino se fortaleceu. Cada vez que aceitou o mínimo para não ficar sozinho, o menino venceu. E hoje, ele é o fantasma que impede o homem de nascer. A hesitação é o veneno dos fortes. Ela mata a coragem antes mesmo que o medo chegue. E a verdade é simples, cruel e libertadora. Você não perdeu porque te traíram. Você perdeu porque ficou.
Enquanto o menino teme decepcionar, o homem aprende a decidir. Mas toda decisão exige um sacrifício. O primeiro é olhar para o passado e admitir que o inimigo nunca foi o outro. Foi você, o menino que acreditou que bondade sem limites é virtude. E é nesse instante, quando você assume a culpa sem se vitimizar, que o homem desperta. Não para se vingar do mundo, mas para finalmente governar a si mesmo. Todo homem carrega dentro de si um cemitério de versões antigas. Algumas morreram com honra, mas outras você insiste em manter vivas, mesmo já apodrecendo por dentro. O problema é que o menino dentro de você não quer morrer. Ele ainda tenta justificar as pessoas que te feriram, ainda acredita que elas não sabiam o que estavam fazendo. Ainda tenta encontrar pureza onde só há interesse. Mas a maturidade exige uma crueldade necessária. Entender que algumas coisas não foram acidentes, mas sim escolhas. As pessoas te mostraram quem eram, mas você escolheu não acreditar. Você quis salvar o que só existia na sua esperança. E é exatamente isso que destrói os homens bons. A incapacidade de aceitar que ser bom demais é a forma mais tola de se auto-sabotar. Agora pense em um momento da sua vida em que você viu os sinais de alerta, mas escolheu permanecer. Pense em todas as palavras que você engoliu, nas vezes que se calou para manter a paz e nas desculpas que você criou para justificar o injustificável. Sinta o peso dessas escolhas. Essa é a sepultura do seu velho eu. Cada lembrança é uma pá de terra sobre o caixão do menino. Não para odiá-lo, mas para deixá-lo descansar. Porque enquanto ele existir, o homem em você continuará acorrentado à necessidade de agradar. E o homem que vive para ser compreendido nunca será respeitado. O funeral do velho eu não é feito com lágrimas, mas feito com silêncio. Com a decisão fria e firme de nunca mais permitir que o coração dite o que a mente já entendeu. Você não precisa de vingança, nem de mais desculpas. Precisa apenas fechar o caixão e ir embora sem olhar para trás. E quando fizer isso, quando aceitar que certas partes de você precisam morrer para que outras respirem, algo irá mudar. O peso da existência diminuirá, a respiração voltará ao seu estado natural e no eco do silêncio, o menino finalmente irá parar de gritar. E depois do funeral, o mundo fica estranho. O ruído parece mais alto. As pessoas continuam as mesmas, falando demais, se exibindo demais e opinando sobre tudo. Mas você começa a perceber que já não sente a necessidade de responder a tudo, de provar algo e de ser compreendido. É aqui que o homem começa a nascer de fato. Porque o poder não se manifesta em palavras. O poder se manifesta no domínio de si, quando tudo ao redor exige reação. O menino precisava ser ouvido, mas o homem apenas observa. Maquiavel disse que um homem que queira, de qualquer maneira, professar a bondade em todas as suas ações, irá à ruína entre tantos que não são bons. E essa é talvez uma das verdades mais duras da vida. A bondade, quando exposta demais, vira convite à exploração. O silêncio, quando bem usado, vira couraça. O homem sábio entende que o mundo não premia os bons. O mundo, na verdade, só testa os bons. Ele coloca o ingênuo diante da manipulação, o generoso diante do abuso e o justo diante da injustiça. E observa se ele se mantém calado, ou se implora para ser entendido. O menino implora, mas o homem aprende a esperar. Silêncio não é ausência de voz, mas domínio de território. É quando você deixa o outro falar o suficiente para se revelar. É quando você entende que quem fala demais se entrega, mas quem cala, comanda. O menino falava de planos, contava segredos, acreditava que sinceridade era sinônimo de pureza. O homem entende que sinceridade sem estratégia é suicídio, pois cada palavra que você entrega é um mapa para ser controlado. E o poder nasce exatamente no ponto onde você decide que não deve mais ser previsível. Isso não é frieza apenas, mas, sobretudo, cálculo. E quando o mundo te chamar de arrogante, lembre-se. As pessoas confundem frieza com arrogância.
porque nunca souberam lidar com alguém que não precisa provar nada para ninguém. No fim, o silêncio é o ventre onde o novo eu se forma. Cada palavra que você escolhe não dizer é uma pedra a mais no alicerce da sua presença. E um dia, quando você voltar a falar, o mundo vai ouvir. Não por curiosidade, mas por respeito. E antes de seguirmos, se esse conteúdo já fez você refletir e mexeu em algo que estava adormecido dentro de você, então deixe seu like, se inscreva no canal e clique no botão Hype. Esses simples gestos impulsionam o alcance do vídeo e me ajudam a continuar produzindo mensagens como esta que não massageiam o ego, mas despertam a mente. Pense nisso como um pacto entre guerreiros. Você fortalece a mensagem e a mensagem continua fortalecendo você. Dito isso, há um momento em que o homem percebe que não é mais as suas emoções que o definem, mas o modo como ele as domina. O menino chorava e pedia consolo. O homem sente, mas não se curva. Desapego não é ausência de sentimento, mas presença de consciência. É o poder de olhar para algo que um dia o destruiu e, com serenidade, dizer: hoje, isso não me comanda mais. O verdadeiro poder começa quando você para de se mover pelo impulso. Porque o mundo manipula os que amam demais, os que odeiam demais, os que falam demais e os que se entregam a cada emoção como se fossem escravos do próprio coração. Mas o homem que domina suas próprias emoções se torna um enigma, e no jogo do poder, mistério é vantagem. Pois quem não se entrega, controla. Quem não reage, observa. E quem observa, vence. Você precisa entender que o apego é uma corrente invisível. Você se prende a pessoas, a ideias e a dores antigas achando que isso é fidelidade. Mas, na verdade, é só medo. Medo de recomeçar e de se tornar alguém que não precisa mais pedir. Os povos samurais no Japão antigo tinham um ritual curioso e um tanto quanto cruel. Antes de uma grande batalha, eles escreviam cartas de despedida, não aos outros, mas a si mesmos. Chamavam-nas de Jisei no Ku, poemas de morte. Ali, o guerreiro se despedia das suas paixões, dos seus medos e dos seus desejos. E só então, ao se libertar emocionalmente daquilo que poderia fazê-lo hesitar, ele se tornava verdadeiramente invencível. Outro povo que compreendia profundamente o valor do desapego eram os espartanos. Desde a infância, eles eram arrancados do conforto do lar e lançados à agogê, um sistema brutal de treinamento físico e mental. Ali, aprendiam a sobreviver com o mínimo, a suportar a fome, o frio e a dor. Tudo isso sem reclamar. Porque para eles a emoção era fraqueza, e a fraqueza era um convite à derrota. Os meninos espartanos cresciam ouvindo que chorar não muda o destino, apenas o atrasa. E essa filosofia moldava homens inabaláveis, que sabiam que o verdadeiro domínio não era sobre o inimigo, mas sobre o próprio medo. Eles não eliminavam a emoção, eles a transformavam em aço. O coração até podia sentir, mas era a mente que decidia o que precisava ser feito. E essa frieza é o que permitia que um pequeno exército enfrentasse exércitos inteiros sem hesitar. E talvez essa seja a maior lição que o mundo moderno precisa reaprender. O homem que sente demais, hesita. O homem que observa o próprio sentir, governa. Não estou dizendo que você precisa deixar de sentir. Você só precisa aprender a não se tornar escravo do que sente. E isso exige disciplina, presença e silêncio. A cada vez que você escolhe não reagir, você forja uma armadura invisível. A cada vez que deixa de implorar por explicações, você ganha território dentro de si. E chega uma hora em que você percebe que o que antes doía, agora ensina. O que antes pesava, agora fortalece. Porque o homem que nasceu do silêncio não busca ser amado. Ele busca ser lúcido. E a lucidez é o último estágio da força. E é aqui que o jogo vira. Pois depois que o silêncio se torna natural e o desapego deixa de doer, algo desperta dentro de você. Não é raiva, é clareza.
você começa a enxergar o mundo como ele é de fato. Um campo de batalha mental onde vence quem antecipa e não quem reage. O menino agia pelo impulso, mas o homem age pelo cálculo. Ele não fala, ele observa, não ataca, se posiciona. Não tenta vencer rápido, ele vence certo. O novo homem entende que poder não é sobre força bruta, mas sobre leitura. É sobre saber o que dizer, quando calar, onde estar e, principalmente, onde não estar. Ele se move como quem joga xadrez com o destino. Cada passo é pensado, cada palavra é medida e cada silêncio é uma jogada de mestre. O mundo moderno vive de exposição, de pressa e de ansiedade por provar algo. Mas o homem que nasceu do próprio silêncio aprende a caminhar com a lentidão dos sábios. Porque ele sabe que o tempo está do lado de quem tem propósito. Guarde essa frase no seu coração. A pressa é a arma dos inseguros, mas o silêncio é o escudo dos que têm direção. Muitos acham que estratégia é uma forma de manipular os outros. Ok, talvez até seja. Mas a verdadeira estratégia é governar a si mesmo a ponto de ninguém mais conseguir te desestabilizar. É estar tão centrado que o caos externo não te arranca da posição. E quando o mundo esperar pela tua reação, você oferece calma. Quando esperam tua fraqueza, você oferece silêncio. E quando esperam tua derrota, você apenas observa. Porque o homem estratégico entende que, às vezes, o poder está em não se mover. Os antigos generais chineses chamavam isso de Wu Wei, que é a ação sem esforço. Não é passividade, mas domínio. É a arte de deixar o inimigo se perder tentando entender o que você já sabe. O homem que nasce depois da morte do menino aprende que as batalhas mais poderosas não se lutam com gritos, mas com presença. Que o verdadeiro vencedor não é o que destrói o outro, mas o que constrói a si mesmo, a ponto de se tornar inabalável. E quando esse homem desperta, o mundo inteiro sente, pois sua voz pesa e seu olhar ordena. Não porque ele quer manipular, mas porque já domina o único território que importa, ele mesmo. Agora, olhe para o mundo ao seu redor. Vivemos na era em que todos falam, mas ninguém escuta. Em que todos se exibem, mas poucos se conhecem de fato. Homens e mulheres tentando provar o próprio valor através de telas, curtidas e frases de autoajuda. A sociedade moderna transformou o ruído em virtude e o silêncio em suspeita. Mas lembre-se do que aprendemos aqui. O poder não se anuncia, ele se impõe pela calma. O menino quer ser visto, mas o homem quer ser lembrado. No fim, tudo se resume a isso. O menino buscava amor. O homem busca propósito. O menino corria atrás de aprovação, mas o homem aprendeu que respeito não se pede, se impõe. E quando você entende isso, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um tabuleiro. Mate o menino, mate o ingênuo, o reativo, o que busca ser compreendido. Mate o que fala demais, o que hesita, o que se entrega ao impulso. E no lugar dele, deixe o homem nascer. O homem calmo, que observa, que se tornou dono do próprio silêncio. O mundo continuará ruidoso. As pessoas continuarão reagindo, se comparando e se exibindo. Mas você ficará em silêncio. E nesse silêncio, haverá algo que o mundo moderno não entende mais: presença. E quando olharem para você e disserem que você parece frio, distante e diferente, apenas sorria. Eles não estão vendo um homem sem emoção. Estão vendo alguém que aprendeu a governar o próprio caos.